Bom dia, meus amados, meus amigos em Cristo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, abençoando a cada um de vocês. Meus amados, nossa reflexão hoje, ela vai estar baseada no livro de Gênesis, no capítulo 15, onde Deus faz uma promessa para Abraão e lhe promete um filho. Amém? A nossa reflexão hoje vai estar baseada justamente nesse texto. Esse texto fala da história de um homem que o Senhor manda ele sair do meio da sua parentela. O Senhor manda ele para uma terra. Vai mostrar a ele uma terra para ele ir. Só que o Senhor dá uma ordem para ele ir para uma terra que o Senhor ainda ia mostrar para ele. Só que Abraão, lá no livro de Gênesis, a partir do verso 13, o Senhor vai relatar a história de um homem, e esse homem, ele tem sua vida mudada, sua história mudada a partir do encontro com Deus. Então, todo homem que tem um encontro com Deus, a sua vida é mudada e transformada, até o Senhor Deus se manifestar e se apresentar para ele. E esse homem que eu estou falando, o nome dele ainda não é Abraão, se chama Abrão. Então tem uma diferençazinha do nome. E essa diferença do nome vai fazer toda a diferença aqui na nossa reflexão. E na nossa reflexão, para a honra e glória do Senhor, na cidade de Ur, lá tem um homem chamado Terá. Terá tem 2 filhos. Esses 2 filhos vivem nessa cidade. E nessa cidade, a cidade de Ur dos Caldeus, é conhecida como Babilônia Antiga. Então, quando ele sai do meio da sua parentela, o Senhor fala para ele, sai do meio da sua parentela. E quando ele sai do meio da sua parentela, Abraão junta uma comitiva e pega tudo que lhe pertence e segue o caminho do Senhor. E quando ele segue o caminho do Senhor, ele tem uma esposa chamada Sarai, que ainda vai se transformar em Sara. Então, a Sarai, junto com Abram, eles começam a construir uma família. Só que Sarai é estéril. Só que o Senhor chega para Abraão, numa trajetória do seu caminho. Abraão já saiu do meio da sua parentela, Abraão já saiu, seguiu o caminho do Senhor. E Abraão agora se encontra desanimado. Fez o que Deus mandou, só que no meio do percurso, no caminho, aconteceu alguns fatores que deixaram ele desanimado. Ele está desanimado. O texto me garante e me diz que ele se encontra desanimado. Em Gênesis capítulo 15, Abraão, ele se encontra totalmente desanimado, triste, cabisbaixo. É assim muitas das vezes como nós nos sentimos quando estamos caminhando na presença do Senhor, quando estamos fazendo a obra do Senhor, e acontece alguns problemas pelo percurso dos nossos caminhos. As tribulações, as dificuldades batem à nossa porta de uma tal forma e de uma tal maneira que muitas das vezes nos encontramos cabisbaixo, desanimados, sem vontade. E Abraão agora sentado em uma pedra, ele sentado, o que eu vou fazer agora? Ando sem filhos. Saí da casa do meu pai morre. O velho Terá morre.
saio da casa do meu pai, meu irmão também morre. Arã também morre. E agora eu descubro que a esposa que eu escolhi para ser mãe dos meus filhos é estéril. Rapaz, que situação é essa que eu estou vivendo? Meu pai morreu, meu irmão morreu, minha mulher é estéril. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Como é que agora eu vou levantar minha cabeça diante dos meus amigos sem filhos? Vejo todo mundo, festa na casa de todo mundo, aniversário de criança, aniversário de filho de 1 ano, aniversário do nascimento, aniversário de 2 anos, aniversário de 3 anos, e eu continuo sem filhos. Essa era a realidade de Abraão naquele momento. Vendo festa em todo mundo glorificando, todo mundo cantando, todo mundo exaltando a Deus, mas eu continuo sem filhos. Eu não estou abençoado. Deus não me agraciou. Deus não me abençoou. Os ovelhas têm seus filhotinhos, os boi têm seus filhotinhos. Tudo tem, mas eu não tenho. E Abraão, ele começa a reclamar. Ele começa, muitas das vezes, assim como eu e como você, reclamar da vida que você está vivendo, dos problemas que está te acontecendo. E muitas das vezes nós ficamos desanimados. Nós estamos desanimados por causa dos problemas que têm batido a nossa porta. Por causa da dificuldade que tem batido a minha porta, a tua porta. O Senhor se manifesta agora para Abraão. O Senhor agora se apresenta para ele e diz: por que você está desanimado, Abraão? E ele começa a falar, ele começa a relatar para o Senhor o que está acontecendo com ele. Sabe? Abraão, ele não falou para um, nem para A, nem para B, ele falou diretamente para o Senhor. O Senhor dizendo para ele. E ele começa a falar para o Senhor: eu estou assim porque eu estou sem filhos. E o único herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer. O meu mordomo será meu herdeiro. Porque eu não tenho filhos. Eu estou sem bênção. Eu estou caminhando, fiz o que o Senhor me mandou, fiz o que o Senhor me ordenou, mas eu continuo sem filhos. E o herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer. É o meu mordomo que vai ser o meu herdeiro. Porque eu estou sem bênção. Mas o Senhor vira para ele e diz: ei, não pense que vai ser assim não. O herdeiro da sua casa de ti será gerado. E ele não será o teu herdeiro. E isso foi lhe imputado por justiça. Então Abraão agora ele tem um ânimo, um up, para poder seguir o seu trajeto e o seu caminho. Mas nós vamos entender que Abraão, ele perde o seu pai, o Terá. Terá, aqui para nós, significa o velho homem. Aqui começa. Aí. É necessário perder o velho homem, o velho Paulo, o velho João, a velha Maria. É necessário deixar para trás o velho homem que estava em mim, o mau caráter, mau pagador, caloteiro, enganador. Então agora tem que sair da minha vida. Uma nova criatura agora, o Senhor modifica. Então, no livro de Gênesis, no capítulo 16, o Senhor agora pega e muda o nome de Abraão. E ele também muda o nome de Sara. Ele muda o nome de Abrão para Abraão e o nome de Sarai para Sara. Porque quando Deus muda o nome de alguém, é mudança de personalidade, é mudança de caráter. Então é necessário que Deus venha mudar o meu nome, mudar o meu jeito, mudar minha forma de fazer as coisas, meu jeito de fazer. Eu compro, eu pago, eu tenho palavra. Você é sim, não posso, não dá, beleza. Mas tem muita gente mau caráter, muita gente promete e não cumpre, compra e não paga. Então isso é mau caratismo e Deus detesta mau caráter. Você vai entender isso porque lá no livro 17 de Gênesis, ele vai dizer: anda na minha presença e seja tu perfeito, Paulo. Anda na minha presença e seja tu perfeito.
Nada de mentira, nada de engano, compra, paga, eu vou mudar o teu nome, eu vou mudar a tua história. Mas é necessário você nascer de novo. É necessário perder o velho homem. Eu sou convertido, mas meu braço não é não. Continua com o velho homem, tentando resolver suas coisas na força. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos em Deus. Deus é a minha confiança, a minha fortaleza, meu escudo. No Salmo 91 nós vamos entender o Todo-Poderoso. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele eu confiarei. Por quê? Porque Deus é a nossa fortaleza. Quando nós estamos guardados na fortaleza de Deus, nós estamos protegidos pelos anjos do Senhor. Quando nós estamos guardados pelo Senhor, nós estamos totalmente guardados, protegidos pelas aciladas, pelas adversidades do inimigo, que trama todos os dias. Ele fica em derredor buscando a quem ele pode tragar. E ele vai e muda o nome de Sara. De Sarai para Sara. De Abrão para Abraão. Agora nós temos uma personalidade totalmente agora. Abraão não está mais desanimado porque o Senhor falará com ele. Sabe, Deus vai falar contigo no momento de aflição. Deus vai falar contigo no momento de angústia. Deus vai falar contigo no momento de dor. Deus vai se apresentar para você e você vai relatar para Ele aquilo que você precisa. Você vai relatar para o Senhor aquilo que você necessita. Assim como Abraão abriu o coração para Deus, abra o teu coração para Deus. Deixa Deus trabalhar no teu interior. Porque quando você deixa Deus trabalhar no teu interior, Ele responde, Ele fala. Porque Deus ama os teus filhos ao ponto de não deixá-los só. E quando nós entendemos, queridos, que quando nós nos colocamos e nós nos prostramos e conhecemos e sabemos que Deus pode resolver todos os nossos problemas. Abraão, ele se encontrava desanimado. Abraão se encontrava cabisbaixo. E ele dizia, o único herdeiro da minha casa é Damasceno, é o meu mordomo. E o Senhor, não, esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse sim será o teu herdeiro. Deus está dizendo para mim, você não vai ficar vendo só promessa na vida dos outros, não. Eu vou fazer promessa também na tua vida. Eu vou cumprir promessa também na tua vida. Eu vou fazer de ti uma grande multidão. Mas como pai, eu vou ser pai de uma multidão se minha mulher é estéril? Como é que eu vou ser pai de uma multidão se a mulher que eu escolhi para mim, ela é estéril, ela não pode ter filho? Aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Passa-se o tempo. Quando Deus fala com Abraão, presta bem atenção nisso, queridos. Quando Deus fala, quando Deus se manifesta para Abraão, Abraão tem idade de 75 anos. 75 anos ele tem, nesse momento, que Deus se apresenta para ele. Dizendo para ele que aquele não seria o herdeiro dele, o Damasceno Eliezer, mas aquele que dele fosse gerado ia sair um filho, esse sim. Mas agora Abraão começa a caminhar e começa a ir fazer aquilo que Deus começa a se apresentar diante do Senhor, diante do seu altar. O Senhor começa a se apresentar para ele se apresentando para o Senhor, trazendo, colocando as ofertas diante do Senhor, cuidando daquilo que Deus ordenara. Só que muitas das vezes, queridos e queridas, nós somos precipitados. Agar vendo, Sara vendo que a idade dela já estava se avançando e não poderia dar filho a Abraão. A Sara, ela se precipita. Ela pega a sua escrava egípcia, Agar, e manda que Abraão deitasse com ela para ela poder gerar, porque ela não poderia gerar um filho para Abraão. Então, quando a Sara ela toma essa iniciativa de arrumar uma mulher para colocar, para deitar com o seu marido,
ela é precipitada. Ela não esperou a promessa do Senhor. E muitas das vezes é assim que nós nos colocamos diante do Senhor. Muitas das vezes nós somos precipitados. Muitas das vezes queremos tomar a frente de Deus. Deus já falou, mas eu estou querendo dar jeitinho. Deus já falou e eu estou querendo resolver o problema. Deus falou que vai resolver. Deus falou que vai fazer, mas eu não estou esperando o tempo de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas. E quando nós deixamos de acreditar que Deus vai fazer, nós nos precipitamos. E o fruto da precipitação é problema. O fruto da precipitação é um problema para as nossas vidas. Porque nós vamos ter que conviver. Porque a Bíblia diz, e eu também digo, que para toda uma ação existe uma reação. A Bíblia diz na seguinte palavra: aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Então eu estou traduzindo porque para toda uma ação existe uma reação. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Aquilo que você planta, você vai colher, pode ter certeza disso. E a Sara, agora ela plantou o fruto da precipitação. Aí agora, presta atenção, o Senhor se apresenta para ela, para ele. O Senhor agora se manifesta mais uma vez, ele se apresenta agora para Abraão, dizendo para Abraão que nesse tempo determinado vai ter um filho. Sara estava lá preparando o manjar para eles comer, preparando uma refeição para eles comer, e ela ri. E o anjo do Senhor vê que ela ri e coloca o nome do menino de Isaac, que quer dizer riso. Por ela ter rido, o menino se chamou um sorriso, se chama Isaac. Porque ainda esse tempo você dará a luz. Ela riu. Como é que eu vou dar a luz? Já estou com 99 anos. Olha só, irmãos, queridos, como existe tempo para tudo. Quando Deus quer, o milagre acontece. Quando Deus quer fazer, não há quem possa impedir, não há quem possa realizar o milagre de Deus. Sara agora, neste momento, está com 99 anos. Ela vai agora gerar um filho com 99 anos. Como isso vai acontecer? Pelo amor de Deus, não tem cabimento, eles estão loucos. Esse pessoal está doido. Como é que os meus costumes de mulher já cessaram? Os meus peitos, perdoa a expressão, já estão murchos, já secaram, não tem como mais dar leite. Meus costumes de mulheres já foram embora, eu estou com 99 anos, como é que eu vou dar filho? Por ela ter essa atitude, ele vai se chamar, ela está rindo. Está rindo da situação. Muitas vezes, muita gente está rindo da situação que você está vivendo. Está sem bênção, está sem prosperidade. E diz, como é que pode ser servo do Senhor? Não tem filho, não tem alegria, não tem paz dentro da sua casa. Então, é isso que muitas das vezes acontece na nossa vida. Estamos servindo ao Senhor, mas estamos sem alegria. Estamos buscando o Senhor, mas estamos sem bênção. Porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, querido. Há um tempo determinado para que tudo venha a se acontecer. Agora, como é que eu vou poder ser mãe? Eu estou com 99 anos de idade, meus costumes de mulher já cessaram. Como é que eu vou poder ter um filho? Como? E o Senhor deu o filho para eles. Um menino chamado Isaac nasce. Mas entenda muito bem, querido, que agora o menino nasceu, o menino agora está com os cuidados, mas você se lembra que ela deu a sua egípcia, a sua escrava para se deitar? Então ela já tinha um filho. Abraão já tinha um filho. E Abraão começou a ensinar o menino. Abraão agora começa a ensinar o menino. Abraão está feliz, né? Abraão está feliz. Agora eu sou pai do menino chamado Ismael. Não é Isaac. Isaac ainda não tinha nascido. E ele começa agora a criar o menino, mostrando para o menino como orava, mostrando para o menino.
ensinando o caminho que o menino deve fazer, como todo pai deve fazer, ensinar o filho o caminho que deve andar. Mas Abraão está ensinando para o menino como caçar, como pescar, como trabalhar a terra, como orar ao Senhor, como buscar o Senhor, como fazer sacrifício para o Senhor. E Ismael aprende tudo isso. Ismael agora tem uma idade mais ou menos de 7 anos, aproximadamente, pelos estudos. Abraão agora tem um filho com 7 anos, nasce um menino. O menino vai crescendo, mas só que Ismael já está adolescente. Então começa a ter agora um atrito entre Sara e Agar. Pelo fruto da precipitação. Você entende? Que para toda uma ação existe uma reação. Então é isso que muitas das vezes, talvez hoje você está colhendo o fruto da sua precipitação. Às vezes estamos passando por dificuldade e nós não entendemos agora. Mas meu Deus, por que eu estou passando por isso? Talvez foi coisa que eu fiz lá atrás. Foi coisa que eu fiz lá no passado. E agora, infelizmente, está vindo à tona. Por quê? Porque está sendo gerado agora. Está sendo circuncidado agora que está nascendo, agora a plantinha agora está dando fruto. Esse é o problema. Muitas das vezes, agora eu estou uma bênção, mas antes eu estava fazendo o quê? Essa aqui é a realidade, muitas pessoas não entendem, mas agora eu estou na presença de Deus, agora portanto que eu estou na presença de Deus, portanto eu agora sou uma nova criatura. Sim, claro que somos. Tudo se fez novo, sim, mas só que o fruto da precipitação vai continuar até hoje. Por isso que essa guerra hoje entre o Oriente e o Ocidente, justamente por causa de Ismael e por causa de Isaac. Por causa da bênção. Por causa de Abraão. Por causa de Sara, no caso, a princípio, por causa de Sara, teve essa divisão entre irmãos. Essa divisão entre Ismael e Isaac, entre o Oriente e o Ocidente. E essa guerra hoje, você pode ver que está acontecendo lá no Oriente Médio, justamente por causa de Ismael e de Isaac. Isso tudo que está acontecendo hoje, essas guerras lá contra Israel está em guerra hoje, né? E você sabe por causa de quê? Por causa justamente disso que está acontecendo hoje, por causa do que aconteceu lá no passado. As coisas que estão no passado ainda estão acontecendo hoje ainda. Aí coisas que você fez lá no passado que está acontecendo na sua vida ainda hoje. Ainda vai acontecer coisas ainda. Por quê? Porque aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Isso você tem que entender. Você pode entender também, eu vou dar um outro resumo para você entender. Davi, quando peca contra o Senhor falou que a espada não ia sair da sua casa. Mas Davi não era segundo o coração de Deus. Mas não é porque eu sou segundo o coração de Deus que a sentença vai deixar de acontecer. Porque Deus não é injusto. Entendeu? Apesar dele me amar, apesar dele nos amar ao ponto de dar o seu único filho, não vai invalidar a prova, a dificuldade que você plantou. Não vai invalidar. Não invalida. Não tem como. Agora, daqui para frente, você está fazendo bem? Daqui para frente você está plantando bem? Você está fazendo o que é o certo? Você está fazendo? Deus vai te abençoar. Então as coisas boas também virão, mas também dessa forma. Portanto que existe o trigo e o joio. Os dois andam juntos. Os dois, o trigo e o joio, eles andam praticamente juntos. Não tem como eu tirar o trigo sem matar o joio. Não tem como matar o joio sem tirar o trigo. Então, é necessário que os dois cresçam juntos. O bem e o mal caminham lado a lado. E Paulo diz assim, o bem que eu não queria fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço toda hora. Porque o bem e o mal, eles andam juntos. O ser humano, ele tem quase duas personalidades. Da mesma forma que eu amo, da mesma maneira eu posso odiar. Por quê? Agora, tem que ter em nós o equilíbrio. O equilíbrio da parte de Deus é que vai fazer a gente fazer mais as coisas. Então Paulo também diz, quem é limpo, limpa-se mais. Quem é sujo, suja-se mais. Então é necessário nós fazermos
plantar o bem, fazer o bem sem olhar a quem. Então, quando nós começamos a plantar, então se você, querido, se só está acostumado a fazer maldade, está achando que não vai ter troco, vai ter. Pode esperar que vai acontecer. Agora, para você, querido, que faz o bem, pode esperar também, vai vir o bem. O bem que você vai fazer vai ser retribuído da mesma forma. Da mesma medida que você mede, com a mesma medida você será medido. Com a mesma medida que você julga, com o mesmo julgamento você será julgado. Há um equilíbrio. Com a mesma medida que você mede, com a mesma medida será medido. Com a mesma medida que você julga, com essa mesma medida você será julgado. A Bíblia não, mas isso é um texto popular. Diz que quem com ferro fere, com ferro será ferido. É a lei da semeadura. Não tem como uma árvore boa dar maus frutos. Não tem como uma árvore má dar bons frutos. Não tem como. Se é uma planta, se é uma árvore que dá fruto azedo, ela vai ser azedo. Agora, se é uma mangueira que dá mangueira, vai dar o fruto docinho da manga. Não tem como numa mangueira nascer uma abóbora. Não tem como numa abóbora nascer manga. Tá entendendo? Então é necessário nós nos colocarmos na posição. Entra na minha presença e ser tu perfeito. Faz aquilo que o Senhor está colocando no teu coração para você fazer. Abra o teu coração, deixa o amor de Deus trabalhar. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. O nosso texto foi baseado no livro de Gênesis, capítulo 15. E que a graça e a paz do Senhor te abençoe em nome de Jesus. Estou indo trabalhar. Fui.